Olá, seja bem-vindo ao programa Considerações. Hoje vamos falar sobre o sedentarismo, como a falta de atividade física pode influenciar na sua qualidade de vida. Para falar sobre este assunto, trouxemos o professor de Educação Física, Marcelo Miranda, que já está no estúdio nos aguardando. Mas antes, acompanhe comigo uma reportagem. O verão é a estação do ano em que ocorre um aumento de aproximadamente 20% na procura por vagas em academias. As pessoas buscam em um curto espaço de tempo encontrar para o corpo a forma perfeita. 70% a 80% dos alunos que se matriculam neste período são jovens com idade entre 18 e 30 anos. Mas a maioria deste grupo não continua praticando atividades físicas quando o verão termina. Esse educador físico acredita que alguns alunos não permanecem nas academias porque não se preocupam com qualidade de vida, querem apenas cuidar da estética. Pessoas como vão ficar mais à vontade e viajando para lugares litorâneos, praias, alguns rios, cachoeiras, elas procuram mais, que vão ficar com roupas mais à vontade, às vezes de roupas de banho. Então o carro-chefe ainda é a estética. Há uma inversão nessa procura, porque de valores. Em primeiro lugar, teria que ser a saúde vista em primeiro plano para que em busca das academias. E não, o primeiro plano ainda continua sendo a estética. A busca pela boa forma exige disciplina e determinação. Atividades físicas sob a orientação de um bom profissional trazem muitos benefícios, mas é preciso ter cuidado para não exagerar. O excesso pode causar efeitos negativos, principalmente para as pessoas que malham esporadicamente. Esta acadêmica cursa Educação Física e fala da importância de se exercitar com frequência. O segredo é começar a fazer atividade física, porque depois que você começa, você se encontra, seja na caminhada, na corrida, na musculação, quando você tem gosto, você continua, assim. E é muito prazeroso, além de ser bom para a saúde, para o bem-estar do corpo, aquela sensação de bem-estar que proporciona o fim do exercício. É muito bom. Lembrando que antes de iniciar uma atividade física, é importante que procure uma orientação profissional. E no próximo bloco a gente conversa com o professor de Educação Física. Não saia daí, voltamos já. A indústria nobre das cidades apresenta Jardim. Jardim não é uma cidade? É uma cidade com o nome de Jardim. Então o jardim da minha casa pode um dia virar cidade? Disso a gente não sabe. Mas o jardim da fazenda Jardim, do famoso José Francisco Lopes, virou. É que a cidade Jardim começou a se formar a partir da fazenda Jardim do Guia Lopes, aquele herói da Guerra do Paraguai. O aumento da povoação original aconteceu com a construção da rodovia até a fronteira Brasil-Paraguai. A obra abriu literalmente os caminhos para o crescimento na década de 1940. E cresceu tanto que em 1953 Jardim virou cidade. Cidade importante para a região, com ruas arborizadas e campos floridos. Como não podia deixar de ser, uma cidade cheia de jardins. Apesar de ser proibido por lei, alguns estabelecimentos comerciais insistem em impor aos consumidores a exigência do valor mínimo para compras com cartão de crédito ou débito. Marcelo Barreto, de 30 anos, conta que recentemente tentou comprar um produto na conveniência de um posto de combustível. Marcelo não pôde concluir a compra com cartão porque o produto custava menos do que o valor mínimo determinado pela empresa. Chegando lá para comprar um refrigerante de 2 litros, a moça falou que teria que ser no valor mínimo de R$5 e o refrigerante custava R$4,50. E para passar um cartão de débito só acima de R$5, o preço mínimo seria R$5. Aí eu questionei a atendente e perguntei se ela tinha a cópia do Código de Defesa do Consumidor. Porque no código não diz nada disso, que você tem que pagar com cartão ou com dinheiro. Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços estão proibidos pela Lei Estadual número 3.916, de autoria do deputado Pedro Kemp, a exigir valor mínimo para as compras com cartão de crédito ou débito.
A imposição de um valor mínimo é prática ilegal, porque obriga o cliente a consumir mais do que ele deseja. Essa situação pode ser caracterizada como venda agregada, também conhecida como venda casada, que fere o direito do consumidor. Eu acho que devia ser liberado o valor. Eu comprei, eu tenho o direito de pagar. Se está ali para pagar, eu tenho que pagar. No cartão não importa o valor. Eu acho abusiva, né? Porque se o preço é X, você entrou para comprar uma determinada mercadoria, você vai pagar aquilo. Se é 5 ou 10 reais, você tem que pagar aquilo. Deveria ter um aviso antes, porque aí o cliente não entra, né? E evita esse constrangimento. Se isso fosse uma regra, o cliente nem entraria lá. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada. E, por lei, estas empresas que condicionam o fornecimento de um produto à imposição de um valor mínimo estão sujeitas à multa e cassação da licença do estabelecimento. O superintendente do PROCON confirma que esta forma de cobrança é ilegal e quem se sentir lesado deve procurar os seus direitos. No primeiro momento, é sempre buscar o diálogo com aquele fornecedor, com aquele comerciante, explicando que é uma prática abusiva, que é uma prática proibida por lei e que, de repente, até por desconhecimento, aquele comerciante insiste em fazê-lo. Aí, não tendo êxito nesse primeiro momento, deve procurar o PROCON através do nosso atendimento pessoal ou ainda pelo 151, que a ligação é totalmente gratuita, efetua a denúncia, que nós vamos disparar uma fiscalização e vamos até o estabelecimento para, no primeiro momento, orientar aquele comerciante e aí depois sim, se essa prática for contínua e ele insistir nela, nós vamos adotar o rigor da lei. O deputado Pedro Kemp é autor da lei estadual que proíbe a exigência de valor mínimo para compras pelo consumidor com cartão de crédito ou débito. Os consumidores devem procurar o PROCON ou o Ministério Público quando forem ao comércio e estiverem diante de uma exigência de que tem que consumir um valor mínimo para utilizar o seu cartão. Então, faça valer o seu direito, denuncie, até para que, de uma forma educativa, a sociedade conheça a lei e respeite essa lei que está em vigor. As empresas que desrespeitarem essa norma, elas estão sujeitas a uma multa de 500 UFERNs, né? E no caso de uma reincidência, a multa seria aplicada em dobro. Então, é muito importante que os consumidores fiscalizem a lei e denunciem aqueles estabelecimentos que não estão cumprindo essa norma. E agora de volta com o segundo bloco do programa Considerações. Quem já está aqui comigo na sala de entrevista é o professor de Educação Física, Marcelo Miranda. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. No primeiro bloco, a gente mostrou uma reportagem falando sobre o sedentarismo, um mau hábito das pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse que malefícios isso pode trazer para a saúde, o sedentarismo. Uma série de questões, né? Agregado ao sedentarismo, existem o que a gente chama de doenças associadas, né? Que se aproveitam dessa situação vulnerável que o organismo se encontra para se instalar. Então, tem diversas cardiopatias, doenças metabólicas, como diabetes, né? A obesidade, que também traz junto consigo uma série de problemas sérios de saúde. As osteoartrites, os problemas cardiovasculares de forma geral, uma série de questões. Qual a idade ideal para se iniciar a atividade física? O movimento humano ele tem que fazer parte da vida do indivíduo desde o nascimento, né? Hoje a gente sabe que a partir do nascimento já é recomendado que já haja estimulação, né? Mas a partir dos 2 anos, quando o sistema imunológico está mais desenvolvido, é o período ideal para você começar uma prática de atividade física regular, né? Natação, estímulos psicomotores, para que você adquira o hábito do exercício físico. Isso é uma questão fundamental. A gente não pensa mais no exercício físico como uma questão pontual, do exercício de você fazer atividade física na criança apenas para manter o peso, para melhorar as questões cardiovasculares, mas sim de criar a cultura da qualidade de vida ativa, que o movimento humano faça parte da vida da pessoa. E na criança é importante que se inicie já com uma natação, um esporte. E na escola, você acredita que elas estão sendo incentivadas? Esse é um grande problema atualmente. A gente tem dito que
a educação física escolar está na contramão da história, né? Em que pese toda essa preocupação com a qualidade de vida ativa, de tirar as pessoas do sedentarismo, as aulas de educação física nas escolas estão muito desprestigiadas, né? A gente tem discutido muito isso dentro da educação física, no sentido de criar estratégias para que as aulas sejam mais motivantes. É importante que hajam políticas públicas que estimulem a prática da educação física. Na última década, nós passamos por um problema sério de redução das aulas, né? Eram 3 vezes por semana, na década de 70, passou para 2 vezes por semana, uma vez, e por uma falha da LDB, que fala que a educação física ela tem que estar presente na escola, não especifica que em todas as séries, houve uma redução de forma generalizada, principalmente nas escolas que não têm uma boa estrutura, né? Às vezes a escola quer ampliar e ela ocupa o espaço da quadra, da praça, para fazer sala de aula, diminuindo o espaço do movimento, né? Esse é um grande problema que a gente tem que combater e temos que estar atento a isso. Tá certo. Agora, falando um pouco da alimentação, o que eu devo comer antes e depois de praticar uma atividade física? Isso é uma questão muito importante, porque as pessoas querendo emagrecer acabam cometendo o erro de fazer reduções drásticas da alimentação, né? É importante que você tenha um bom aporte de carboidrato antes de fazer atividade física, né? Para que você tenha energia para as atividades, e após o exercício que você tenha uma reposição de proteína, né, um novo aporte de carboidrato para que você entre num processo de recuperação adequado. O sedentarismo ele é ruim para a saúde, mas o excesso de atividade também faz mal? Sem dúvida alguma. Existe um limiar muito importante no exercício físico, né? Hoje a gente sabe que o que dá resultado em termos de saúde são as atividades moderadas. As atividades intensas, além dela não promover um ganho cardiovascular significativo e não promover a redução de gordura como as atividades moderadas, ela expõe o indivíduo a uma série de riscos. Tendinites, inclusive a questão da desmotivação, né? A gente sabe que pessoas que se submetem a atividade de muita intensidade, elas tendem a não continuar a prática da atividade física. A gente vê isso nos ex-atletas, né, que é muito comum as pessoas que treinaram de forma intensa durante a vida toda, quando se aposentam, elas se tornam sedentárias, né? Ganham peso, tem uma série de problemas que vêm em função desse sedentarismo. Então hoje a gente sabe que o que dá resultado é a atividade física moderada, porque o risco do exercício em excesso também é significativo. Nós temos uma preocupação muito grande de quem começa o exercício. Imagine, hoje, uma pessoa com 10, 20 anos sedentária, inclusive nós temos dados atuais agora do Vigitel que mostram que 30% da população adulta é sedentária há mais de 10 anos. Você imagina esse indivíduo começar a treinar e faz atividade física intensa e desenvolve uma tendinite, né? Quer dizer, ela vai ser definitivamente jogada. Primeiro tem que procurar ajuda médica. O ideal seria... Fundamental é a orientação profissional. A gente prega muito isso. Você tem que procurar um bom profissional de educação física. Ele vai fazer uma estratificação de risco para ver se há necessidade de fazer um check-up médico. Hoje a gente recomenda que indivíduos acima de 45 anos, homens e mulheres acima de 55, necessariamente façam um check-up antes de começar a atividade física. E mesmo na atividade física, tem que ter uma orientação adequada. A gente tem que desmistificar essa questão de que o exercício ele é bom de qualquer forma. Na verdade, há uma linha tênue aí entre os benefícios e o risco, que quem vai fazer essa dosagem é um bom profissional de educação física. Legal. E quanto tempo na academia? Por exemplo, tem gente que não gosta de malhar, quer malhar 3 vezes na semana. Tem resultado? Tem, sem dúvida. Hoje, a Organização Mundial de Saúde recomenda que você se exercite 30 minutos todos os dias da semana. Isso foi uma evolução, né? Até a década passada, recomendava-se 3 vezes por semana. Hoje sabe-se que é interessante que façam todos os dias de forma moderada, você obtém resultados melhores. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa de Harvard, de Stephen Moore, que é um dos maiores pesquisadores nessa área de qualidade de vida. Ele indica que quem se exercita 150 minutos por semana, que é uma quantidade razoável, moderada,
e consegue manter o peso de forma adequada, aumenta a sua longevidade em 7,2 anos durante a sua vida. Isso é um valor significativo. E além dessa questão da longevidade, a gente prega muito pela questão da qualidade de vida. Então, não basta você pensar na longevidade, você tem que pensar também em viver mais e viver bem. E viver bem, né? Podendo aproveitar os prazeres da vida. Certo. As mulheres entram na academia para perder peso. O Muay Thai, que é uma luta, ele tem resultado? Sem dúvida alguma. E um dado interessante que não é apenas não são apenas as mulheres, né? Os homens também, hoje a gente observa que mais de 60% das pessoas que entram, tanto homens como mulheres, têm essa expectativa de perder o peso. Talvez nem tanto de uma forma explícita, né? Mas esse objetivo, ele de certa forma está presente, tanto em homens como mulheres. O Muay Thai é uma excelente atividade física. As lutas, elas têm se apresentado um resultado muito interessante. Até porque houve uma mudança de concepção, né? Até há pouco tempo, você ia para uma academia de lutas, havia a preocupação da performance, né? A maior parte da população não se encaixava nesse objetivo de performance. E as academias passaram por uma adaptação. Você encontra hoje o boxe, né? O Muay Thai, uma série de lutas que se adaptaram para essa questão do condicionamento físico, e não a luta pela luta. E acaba sendo um excelente exercício, desde que haja um acompanhamento, haja uma avaliação física adequada para ver se não há fatores de risco que impeçam essa prática. O ideal mesmo é que as pessoas façam uma atividade que elas gostem de fazer. Gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu acho que hoje a gente tem duas preocupações muito importantes com a prática de atividade física. A segurança e não podemos esquecer do prazer. Às vezes o que é adequado tecnicamente para você não lhe dá prazer. Um bom profissional, ele vai fazer essa adequação, buscar atividades que deem prazer e que vai trazer uma qualidade de vida, ganhos cardiovasculares, ganhos neuromotores para você. Então, saia do sedentarismo, busque uma atividade física que você gosta, que vão existir profundas transformações na sua vida, com certeza. Tá certo. Obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. E o Considerações fica por aqui, considerando o que é de melhor para você. Até o próximo encontro.